Queridos, queridas, estamos entrando no segundo round de 4 encontros de vídeos, de aula. O professor tem mania de tudo é aula, né? Mas não, de um bate-papo sobre essa treta que toma conta de parada de ônibus, de colônia de férias, de padaria, de boteco, que é o conflito entre Ucrânia, Rússia e Ucrânia. Ocidente, Oriente, Oriente, Ocidente, uma reprodução da demência da Guerra Fria. E para isso nós falamos da localização da Ucrânia, que está no meio, uma interseção entre interesses de potências orientais e potências ocidentais. Quando eu falo potências orientais, obviamente estou falando da Rússia, nesse contexto, já falo de China, mas é a Rússia, e estou falando de Estados Unidos e Europa Ocidental, União Europeia. Podia falar de Pacto de Varsóvia e OTAN, mas isso é aula de hoje. Interesses diversos, geopolítica. Falando de geopolítica, eu citei para vocês a importância do Mar Negro para a economia russa e também para a defesa russa, para a questão bélica, para a questão da arma mesmo. Por que o Mar Negro tem essa importância geopolítica? Que a geografia faz nesse contexto todo. Nós conversamos sobre a economia ucraniana e que a economia ucraniana está assentada muito em produção de commodities, tem uma riqueza mineral incrível, que a Ucrânia é chamada de celeiro da Europa. E falamos que de 1922 a 1991 a Ucrânia fez parte de uma federação que iniciou com um número menor de países, em que a Ucrânia, desde o início, é uma signatária da União Soviética, e que vai terminar em 1991 com 15 países, 15 repúblicas algumas. Cada um vai cuidar da sua vida. Enquanto a União Soviética existiu, a Ucrânia fazia parte desse grupo de 15 países socialistas que, no contexto da Guerra Fria, estavam do lado de lá, a chamada cortina de ferro. A aula de hoje é para falarmos um pouco dessa Ucrânia da Guerra Fria. A Ucrânia do mundo bipolar, a Ucrânia que está do lado de lá, do lado vermelho da cortina de ferro. Então, nós sabemos que, no contexto da Segunda Grande Guerra Mundial, em que o mundo enfrentou o tal de nazifascismo e achou que os tempos estavam terminando, aliás, nazifascismo esse que volta a bater na porta da sua casa, a cadela do fascismo está sempre no cio, abre uma brecha lá, que é procriar. Então, enquanto esse inimigo se fez presente e ameaçou a paz, a democracia, a liberdade, a esperança, o sonho mundial, houve uma união bem estranha. A união do capital, deixa eu ver se eu consigo apontar, a união do capital com o próprio socialismo. Então, os liberais americanos, Europa Ocidental, aí eu falo de Estados Unidos, obviamente, estou falando de Inglaterra e França, se uniram à União Soviética, que vai lutar contra a Alemanha, a Itália, contra os fascistas, que estão de volta. Pois, nesse conflito, no contexto da Segunda Grande Guerra, tem a tal de Operação Barbarossa, em que os alemães tentou ocupar Moscou, Kiev, em que o exército alemão se expande em direção, mesmo depois do pacto Stalin e Hitler, de não agressão, o corredor polonês, aquela história toda estuda nas aulas de história, mesmo depois disso a Alemanha tenta invadir e vai tomar um pau. Morrem milhões de soviéticos, é bem verdade, mas Hitler começa a perder fôlego e os aliados, e os democratas, e os liberais, e os socialistas também acabam vencendo esse conflito. Nesse conflito, há um episódio muito triste da história da humanidade, em que o Holocausto é gritado
E tu percebe o Holocausto, em que, numa operação, em 1941, chamada Massacre de Baby Yar, milhares de judeus são sacrificados. Está chegando essa imagem aqui. Milhares de judeus são exterminados, fuzilados, colocados em valas comuns. Milhares e milhares e milhares. Isso é um choque. Onde acontece isso? Na Ucrânia. Então, a Ucrânia faz parte disso. A Ucrânia luta junto, obviamente, com os soviéticos, junto com o Ocidente, contra, naquele momento, o inimigo não é tão inimigo assim, porque existe um inimigo mais forte, chamado nazifascismo. Então, esse massacre é significativo. Tem que lembrar disso. Mas quando termina a Segunda Guerra, agosto de 45, o primeiro-ministro inglês, chamado Churchill, faz um discurso em que ele diz que mal nós vencemos o mal, agora o socialismo que lutou junto com eles volta a ser o mal, volta a ser o inimigo, volta a ser a casa do cramulhão. É impressionante como a mídia nos tira para trouxa, para burros, e continua tratando a Rússia como símbolo do mal. O mal está em todos os cantos. O mal está lá e o mal está em quem invade o Afeganistão, quem invade o Iraque, quem invade o Iêmen, quem invade o Sudão, quem invade Cuba, quem não respeita a soberania. O mal está em todos os lugares. Mas eles nos tratam como se os russos fossem autoritários e nós fôssemos democratas. Nós, democratas. Como se a civilização do lado de lá tivesse dado errado. E a nossa deu muito certo. 19 milhões de brasileiros não têm o que comer amanhã. Não esquece isso, mano. Quanto sente dó dos ucranianos, e tem que sentir. Tem um sentimento humanitário, né, de justiça, direito à liberdade, direito à dignidade. Mas aqui, na esquina da tua casa, também não existe. Mas eu falava da cortina de ferro, que o Churchill diz. Ergue-se uma cortina de ferro e projeta a sombra do mal sobre a Europa Oriental. Como se a Polônia, a Bulgária, a Romênia, a Albânia, a Tchecoslováquia, a República Democrática da Alemanha estivessem agora sob a ameaça do socialismo, sob a ameaça do inimigo maior. O inimigo que foi teu aliado há poucos dias atrás volta a ser o inimigo. Beleza? Eu estava gravando aqui. Vocês observaram que meu olho, esse olho aqui, o olho direito, está fechado, né? No final de semana peguei uma infecção no olho, uma conjuntivite. É muito difícil. Eu ia dar aula de óculos escuros. Disse, não, os caras não merecem isso. Então, nesse contexto de demência, em que é criado, nesse mapinha que está vendo, a ideia de dividir o mundo em dois grandes campos, a famosa bipolaridade, socialistas do lado de lá e capitalistas do lado de cá. Os capitalistas vão demonizar os socialistas. Mas os socialistas fazem a mesma coisa. A famosa Guerra Fria cultural. A Guerra Fria ela é bélica, ela é tácita, ela é indireta, às vezes, mas ela é também cultural. E nós, no Ocidente, continuamos achando que comunista come criancinha, que comunismo é autoritarismo, que capitalismo é liberdade e a meritocracia. Nós sofremos uma grande lavagem cerebral. Nós estamos robotizados, nós estamos repetindo asneiras que o lixo da história tinha enterrado já. Nós estamos revirando esse lixo. Bem, o mundo está dividido, a Ucrânia está União Soviética, dito na aula passada e estou retomando agora. Pois esse socialismo entra em crise. Eu não quero falar da crise do capitalismo, que é forte, que nos leva onde estamos hoje. Mas o capitalismo entra em crise. Questão de mercado, estagnação tecnológica, obviamente por uma grande burocratização, por um autoritarismo que houve do lado de cá. Vocês esqueceram a ditadura militar na América Latina, esqueceram os déspotas a serviço dos americanos, a serviço da Europa Ocidental, a serviço do money, do grande capital. Eu não esqueci. Então, essa crise tem razões no excessivo gasto com armamento. Essa crise tem razões
na falta de avanço tecnológico, numa economia assentada na produção agrária, socialismo, e numa indústria pesada, uma indústria sem dinamismo maior, sem jogo de cintura. Tanto que o Gorbachev, em 1985, disse: o problema do socialismo é um problema de mercado. Nós não temos o que vender. A Toyota se modernizou e nós também não temos o que comprar. Houve uma estagnação. A indústria russa agonizou, a indústria soviética agonizou, e veio o Japão, e veio o toyotismo, e veio o wolfismo, e veio... já era, mano. Atropelar. O capitalismo também tem as suas crises, mas não é disso que eu estou tratando nesse exato momento. Gastei muito dinheiro em arma, brincando que o inimigo era o outro. Não tem tecnologia. O Estado se burocratizou. Falta democracia. Gorbachev propõe a perestroika, que é uma reforma econômica, uma reestruturação econômica, e ele propõe também a glasnost, que é uma transparência política. Nada disso deu certo. Em 1986, o neoliberalismo começa a ser implantado na Inglaterra e nos Estados Unidos. 1989, a queda do Muro de Berlim. 1990, a reunificação alemã. 1991, fim da União Soviética. Os países bálticos proclamam independência. E a Ucrânia também não quer mais brincar de federação, de banda. Vamos juntos, eu vou seguir o meu caminho. A Ucrânia diz: o socialismo não me serve mais. Vocês não me ouvem dentro dessa estrutura burocratizada que se virou a União Soviética. Eu passo por dificuldades econômicas. A corrupção é uma realidade e meu país não está avançando. Então, no dia 24 de agosto de 1991, a Ucrânia torna-se independente. Aqui eu tenho os governos ucranianos pós-1991 que eu pretendo conversar no terceiro encontro. Nós vamos tratar da crise, eu vou citá-los agora, depois eu retomo com um pouco mais de calma. Nós vamos tratar da crise de 2014, a Revolução Laranja, Revolução Colorida, da ocupação da Praça de Maidan e o rompimento definitivo com a Rússia, ou a tentativa de alguns setores da sociedade ucraniana. De novo, não cai na tendência de acreditar que quem é russo, quem é pró-Rússia, é autoritário, é antidemocrático e, portanto, tem que ser viva. A história não é feita de bons e maus. A história não é feita de mocinho e bandido. A história não é um grande filme de Hollywood, um grande roteiro de Hollywood. A história é a história. A geografia é a moldura de tudo que está acontecendo. Eu estou tentando te narrar. Quando a Ucrânia torna-se independente, olha que maluco, das 11 mil ogivas nucleares da União Soviética, 1.700 estão em território ucraniano. 1.700. Vai ver imagens agora e dados a respeito. Quando a Ucrânia torna-se independente, 200 mísseis balísticos de longo alcance estão no território da Ucrânia. E 30 bombardeiros também intercontinentais estão no território ucraniano. O que eu estou te dizendo é que, no mínimo, 20%, estou arredondando, do arsenal bélico da União Soviética está na Ucrânia. Pensou que loucura, cara? Tu vira o mundo do avesso. Acontece que quem tem os códigos dessas armas são os russos. Então não adianta eu ter esse armamento todo, que os russos têm os códigos para poder acionar. Quem consegue fazer a manutenção desse equipamento é a tecnologia russa e não ucraniana. E agora a Ucrânia está se tornando independente, ela não quer mais saber de aliança com a União Soviética.
vai haver um discurso também contrário à hegemonia russa, esse é o assunto da próxima aula, mas principalmente o que a Ucrânia vai fazer com essas armas. Há um medo do Ocidente e do Oriente que essas armas caiam, por exemplo, na mão de sírios, caiam na mão de grupos terroristas, caiam na mão da Coreia do Norte, caiam na mão do Irã, os xiitas do Irã, o governo teocrático do Irã, o governo anti-Israel, anti-Estados Unidos do Irã, o governo que nacionalizou o petróleo do Irã. Então, é uma ameaça para a Rússia e para o Ocidente essas armas de capacidade de destruição imensurável ficar na mão da Ucrânia. A Ucrânia, para poder ter um controle de tudo isso, criar novos códigos, esses códigos perdem a validade rapidamente. Tem que botar um outro código. Para fazer a manutenção, tu tem que aprender a lidar com o equipamento. Quem é que sabia? A Rússia. Esses equipamentos pontuais da ex-União Soviética. Então, a Ucrânia faz um acordo com a Rússia e com o Ocidente de que vai desativar, que vai se ver livre desse aparato todo que tu está vendo aqui. E para se ver livre desse aparato todo, ela vai terminar com o arsenal. Acabou. Claro que ela não tem dinheiro, ela está em crise, ela não tem como investir em tecnologia, está ferrada. Está iniciando um novo tempo, agora talvez sem a tutela russa. Ou essa é uma das disputas que nós temos que conversar. Então, eu falei com você sobre a importância dessa união entre os capitalistas, liberais e socialistas no contexto da Segunda Guerra Mundial para derrotar o inimigo da hora, o nazifascismo. Eu falei para vocês que essa participação da União Soviética provocou um massacre de judeus na Ucrânia, faz parte do grande Holocausto. Falei para vocês que a OTAN é criada dentro da Guerra Fria, se não falei, eu estou pontuando agora, em 1949, é uma aliança de 13 países do Ocidente, liderada pelos Estados Unidos. Eu estou mostrando para vocês um mapa aqui agora, que visa proteger os interesses do Ocidente. Em contrapartida, 6 anos depois, é criado o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia não existe mais. Terminou junto com o socialismo real que agonizou. Mas a OTAN existe. A OTAN hoje tem 28 membros. E a bola da vez da OTAN é a Ucrânia. Querem a Ucrânia como membro. O mapa que está enxergando mostra que vários países do leste europeu viraram países da OTAN. Foram somados, foram cooptados. As barbas da Rússia. Barba da Rússia. No limite com a Rússia. Então, há uma expansão do poderio militar ibérico em direção ao Oriente, uma região em que, hegemonicamente, a Rússia controlou. Obviamente que a Rússia não quer que a Ucrânia participe da OTAN. Obviamente que a Rússia não quer, lembra do Mar Negro, lembra de tudo aquilo que a gente conversou, que a Rússia não quer que a Ucrânia participe da União Europeia, por razões. A Rússia, assim como o Ocidente, tenta incluir também a Ucrânia, além dos demais países do leste europeu, que já fazem parte dessa organização, OTAN, que tem servido aos interesses imperialistas americanos, toda vez que o Conselho de Segurança da ONU diz que não é para tomar determinada atitude. Eu vou falar no próximo encontro de Belgrado, falar do Kosovo, vou falar em momentos em que a OTAN atuou, substituindo as tropas da ONU, toda vez que a ONU disse não vamos tomar essa atitude. OTAN e Pacto de Varsóvia. A OTAN existe e é um instrumento, é uma ferramenta utilizada pelo Ocidente para avançar em direção ao Oriente. Conversaremos no próximo encontro. Sobre esses governos aqui, que vai ser o assunto da próxima aula, próximo vídeo, desde 91, teve um governo pró-Rússia. Os demais governos são governos ou pró-Ocidente
ou pela abertura capitalista, ou pela independência, que, de certa forma, a Rússia foi ficando abandonada quando os países da União Soviética resolveram. Mas sobre esses governantes, a gente conversa no próximo vídeo. Falamos da Ucrânia e a Guerra Fria, falamos da Ucrânia dentro da crise socialista, a crise da União Soviética, falamos da independência, e uma divisão começa a se construir dentro do território ucraniano, que é o Oeste pró-Ocidente, pró-União Europeia, pró-OTAN, e Leste pró-Rússia. Esse é o assunto que a gente vai mastigar no próximo vídeo. Valeu? Então, nós formamos o século XX e a importância da Ucrânia nesse contexto. Agora, pegamos um recorte, desde 1945, ou desde a Segunda Guerra, até, sem a pretensão de aprofundar nada, a não ser de te dar subsídios, de tu montar um quebra-cabeça e conseguir entender e não repetir o conflito entre Rússia e Ucrânia. Valeu? Nós estamos juntos.